Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando nossa aula sobre a Lei 7.040, que é da gestão democrática. Nesta aula, nós iremos trabalhar exclusivamente o título 2, né? Na aula passada, eu fiz uma introdução e expliquei para vocês como é que nós iríamos abordar este assunto da Lei 7.040, e agora a gente vai trabalhar o capítulo 2, que trata da autonomia na gestão administrativa. Professor, gestão administrativa significa dizer o quê? Exatamente isso, a administração das unidades escolares. Gente, se é gestão democrática, essa administração fica por conta de quem? Fica por conta da própria unidade escolar. E a unidade escolar, nós teremos dois grupos bastante distintos que irão realizar essa gestão democrática nas escolas. Bacana? Olha só, esse título, o título 2º da autonomia administrativa, é um dos mais longos da aula, da lei. Nós teremos 5 partes, e essa parte aqui é uma das partes mais longas, porque envolve aí várias unidades que desenvolvem aí a gestão administrativa das unidades escolares. Vem comigo aqui. Artigo 2º. A administração das unidades escolares, públicas estaduais e da rede que compõe a gestão única será exercida pelos seguintes órgãos. São 2 órgãos. Primeiro, pela diretoria. Quem é essa diretoria? Essa diretoria é aquela composta pelo diretor escolar, que ele é eleito com voto direto, e nós iremos estudar isso nesta aula. E o segundo componente são os órgãos consultivos e deliberativos da unidade escolar, que é uma questão de concurso bacana, cara. O examinador quer saber se você sabe quais são esses órgãos deliberativos, consultivos e deliberativos da unidade escolar. Então, temos aqui primeiro o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, nós temos a Assembleia Geral, tá? Assembleia Geral, e nós temos também o Conselho Fiscal. Tá? Então, nós temos aí 3 órgãos deliberativos que compõem, ou seja, uma questão de concurso, uma questão de prova, uma questão muito simples, o examinador quer saber quem que exerce a gestão administrativa nas unidades escolares. São 4 órgãos bem específicos. Primeiro, a diretoria. Segundo, a Assembleia Geral. A terceiro, o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e, finalmente, o Conselho Fiscal. Nesta aula, nós iremos estudar o quê? As formas de provimento dessas pessoas nesses cargos. Nós iremos estudar quais são as competências, quais são as atribuições previstas para cada um desse órgão. Ou seja, esse é o objetivo dessa aula, a gente conversar cada um desses órgãos. Então, primeiro, nós vamos falar do diretor da escola. Depois, a gente vai falar sobre o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, forma de provimento, forma de vacância, quais são as suas atribuições. Terceiro, nós vamos falar sobre a Assembleia Geral. E, finalmente, na aula de hoje, nós iremos falar sobre o Conselho Fiscal. Essa é a meta, esse é o objetivo da aula de hoje, né? Vamos lá. Artigo 3º. A administração das unidades escolares será exercida pelo diretor. Parou tudo. Quem que exerce a administração escolar? Nós temos 4 órgãos componentes aí da administração, da gestão, que é o diretor, Assembleia Geral, Conselho da Comunidade, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Mas quem exerce a administração é quem? É o diretor escolar. Só que o diretor vai exercer essa administração em consonância, ou de acordo com as deliberações do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, respeitadas as disposições legais, né? Então, olha aqui para vocês, né? Então, só para vocês entenderem aqui uma coisa. Primeira coisa, a escola tem autonomia administrativa? Sim, a escola tem autonomia administrativa. Quem exerce a administração? O diretor. Só que o diretor tem que seguir o regramento e as considerações de quem? Do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. E, além disso, claro, tem que estar de acordo com as disposições legais previstas. Então, está aqui para vocês. O artigo 3º comunica muita coisa para o âmbito escolar. A gente está falando aí, estamos esclarecendo esses assuntos, como é que é feita essa gestão democrática, né? Artigo 4º, né? Qual que é o trabalho do artigo 4º? Ele vai definir as regras
de como será escolhido o cara que vai ser o diretor. Vem comigo aqui. Os diretores das escolas públicas estaduais da rede que compõe a gestão única deverão ser indicados pela comunidade escolar de cada unidade de ensino, mediante votação direta, né? Então, olha, gestão democrática, votação direta, né? Eu sei que essa votação direta aqui mexe com todo o ambiente escolar, né? Há uma participação efetiva da comunidade. Quem que vai escolher o diretor? Quem vai escolher o diretor, aqui diz, ó, é a comunidade, tá? É a comunidade escolar que vai escolher o diretor. Professor, como que a comunidade escolar vai escolher? Através da votação direta. Professor, o que entende-se por comunidade escolar? Então, comunidade escolar é muito simples, né? O parágrafo único vem trazer para a gente o conceito de comunidade escolar. Entende-se por comunidade escolar, para efeitos desta lei, um conjunto de alunos, olha aí, alunos, pais ou responsáveis, os profissionais da educação em efetivo exercício no estabelecimento de ensino. Então, vamos lá, de novo, isso é importante, é isso aí, este conceito da gestão democrática na escola, nós iremos ver durante toda a aula, tá? Até o último minuto a gente vai estar abordando esse assunto e você já tem que saber disso agora. Comunidade escolar é formada, primeiro, pelos alunos, quem vai receber diretamente esse serviço da sociedade, do poder público. Segundo, pais ou responsáveis. Terceiro, questão de prova, os profissionais da educação básica. Não é apenas o professor. Os profissionais da educação básica é o composto de apoio técnico e professores. Então, este conjunto, que é a comunidade escolar, que vai, através do voto direto, escolher os diretores das unidades. Por que é importante isso? Quem que é o cara que administra a escola? É o diretor de escola, é o diretor escolar, em consonância com as regras do conselho e, claro, também com as leis vigentes. Agora, o artigo 5º vai falar o seguinte: qual é a competência do diretor escolar? O que compete a ele? Em cima das competências, nós fazemos as atribuições. Primeiro, a competência do cargo. Primeiro, o diretor, que ele representa a escola, ele se responsabilizando-se pelo seu funcionamento. Olha aí, responsabilidade gigantesca. Então, ele representa a escola. Tá? Esse representa a escola perante a sociedade, perante a comunidade, representa perante os poderes públicos e, além disso, ele vai se responsabilizar pelo funcionamento da escola, né? Olha, uma grande responsabilidade, hein? Parabéns para todos os diretores de escola que aceitam aí essa função, né? 2, o que mais o diretor faz? Ele coordena, em consonância com o Conselho Deliberativo da comunidade escolar, sempre, gente, sempre, olha, nessa lei, a gestão democrática, o conceito básico, ele quer o diretor, ele colocou a figura do diretor, tá? Ele lá, o diretor, ele vai dirigir, ele é o responsável, mas sempre em consonância com o Conselho Deliberativo da comunidade escolar. Tá? Então, ele vai coordenar. O que ele vai coordenar? Coordena alguma coisa. O que ele vai coordenar? A elaboração e a execução e a avaliação. 3 coisas. Elaboração, execução e avaliação. De quê? 2 documentos importantíssimos da escola. Projeto político-pedagógico, tá certo? E o plano de desenvolvimento estratégico escolar. Então, nós temos 2 documentos importantíssimos no âmbito escolar. Projeto político-pedagógico e o plano de desenvolvimento estratégico da escola. São 2 documentos, e cada documento desse nós iremos estudar no momento específico, principalmente na autonomia projeto político, na autonomia pedagógica que a escola tem. Mas, por hora, você já tem que saber, gente, quais são os 2 principais documentos da escola: projeto político pedagógico, e nós temos o quê? O plano de desenvolvimento estratégico da escola. Observadas as políticas públicas da Secretaria de Estado de Educação e outros processos de planejamento. Vamos lá, muita coisa para explicar para vocês aqui. Então, primeira coisa, o que ele faz? Ele vai coordenar
os dois projetos, os dois documentos importantíssimos da escola. Quais são esses projetos? O projeto político-pedagógico e o plano de desenvolvimento escolar. Quais são as ações que o diretor irá fazer? Ele irá elaborar, ele vai coordenar a elaboração, ele vai coordenar a execução e ele vai coordenar a avaliação desses dois documentos. Ok. Esses dois documentos são elaborados no âmbito da escola. No âmbito da escola. Só que eles têm o quê? Autonomia, eles não têm independência, e por não ter independência, a escola deverão elaborar, executar e avaliar de acordo com as políticas públicas da Secretaria de Estado de Educação e outros processos de planejamento. Ou seja, o órgão central, a SEDUC, ele dita as diretrizes para as unidades escolares e, dentro dessas diretrizes, obedecendo, ele vai exercer a sua autonomia de interpretação e execução dentro dos limites previstos. Bacana? Então, muito importante esse item 2. Esse item 2, eu já dei uma deixa para vocês dos dois documentos importantíssimos da escola. Isso tem que constar no seu caderninho, isso tem que constar na sua revisão. Terceira atribuição do diretor, vem comigo. Coordenar a implementação do projeto político-pedagógico da escola, assegurando a unidade e o cumprimento do currículo e do calendário escolar. Tranquilo, né? Então, projeto político-pedagógico da escola. 4. Manter atualizado o tombamento. Professor, o que vem a ser o tombamento, né? Tombamento é um instrumento lá da gestão patrimonial, administração patrimonial, onde a escola recebe, por exemplo, mobiliário, recebe equipamentos, notebook, computador. Então, ele tem que fazer o tombamento, que é o devido registro patrimonial e contábil desse bem. Tá? Então, lá tem toda aquela etiquetinha lá é feito o tombamento para controle, porque é um bem público, né? Manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando em conjunto com todos os segmentos da comunidade escolar pela sua conservação, ou seja, cuidar do patrimônio da escola. Isso que está dizendo aí o item 6º, né? Vamos continuar. 4º. 5º, dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes e normas emitidas pelos órgãos do sistema de ensino. Tá? Então, ele tem que dar conhecimento, inclusive a Secretaria de Estado de Educação, ela tem lá a superintendência específica para isso, principalmente da gestão escolar, onde fica ditando sempre as regras e diretrizes para as escolas. O diretor tem que dar conhecimento. Submeter ao Conselho Deliberativo da comunidade escolar, para exame e parecer, no prazo regulamentado, a prestação de contas dos recursos financeiros repassados à unidade escolar. Então, o diretor, a escola recebe o recurso e ele tem que fazer a prestação de contas ao Conselho Deliberativo da comunidade escolar. Divulgar à comunidade escolar a movimentação financeira da escola. Coordenar o processo de avaliação e das ações pedagógicas e técnico-administrativo-financeiras desenvolvidas na escola. Porque, gente, aqui você pode observar que todas essas competências são competências de gestão, de quem é a máxima liderança da escola. Apresentar anualmente à Secretaria de Estado de Educação e à comunidade escolar a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento da Escola, que é um documento importante, PDE, a avaliação interna da escola e as propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino e o alcance das metas estabelecidas. Finalmente, cumprir e fazer cumprir a legislação vigente. Então, está aqui para vocês esse artigo 5º, nós trabalhamos o quê? Quais são as atribuições, quais são as competências do diretor escolar. Esse título, que dá autonomia administrativa, nós vimos que nós temos algumas, quem que faz parte da administração da escola? Diretor, está aqui, nós já trabalhamos o diretor. Tá? Estamos trabalhando, estamos terminando. Depois, a gente vai estudar o quê? O Conselho Deliberativo. Vamos ter também as competências dele, quem pode, outras coisas. Depois do Conselho, a Assembleia. Depois da Assembleia, o Conselho Fiscal. Ok? Vamos lá. Artigo 6º, né? Artigo 6º, o período de administração do diretor, o mandato dele, corresponde a mandato de 2 anos, permitida uma recondução imediata. Redação dada pela Lei 7.982, ou seja,
o examinador pode, qual que é o mandato dele? 2 anos, permitido o quê? Uma recondução. Professor, Lei 7.982, olha aqui a primeira alteração que nós estamos estudando. Então, essa aqui é uma alteração que foi dada à Lei 7.040, né, aqui, de autoria aqui da deputada Ana Carla Muniz, e depois ela vem, inclusive, ser o que vem a ser a secretária de Estado, e ela que vai conduzir aquela grande alteração da LOPEB 206, né? Artigo 7º, né? Então, a gente falou o quê? Do provimento do cargo. Qual que é o mandato dele? 2 anos, sendo permitida uma recondução imediata. O que mais, professor? Se ele ocupa uma posição, uma função, ele pode o quê? Ocorrer, se existe o provimento, vai existir o quê? A vacância. O que é a vacância? O cargo vai tornar público, ou seja, o legislador já trouxe claramente as hipóteses que esse cargo de diretor vai ficar vago. E importante, gente, esse cargo não pode ficar vago. Então, aqui a gente vai ver outras coisas importantes. Quem vai substituir quem e quais hipóteses. É muito importante isso. A escola não pode ficar sem comando. A vacância da função de diretor ocorre, primeiro, conclusão da gestão. A hipótese de vacância, primeira, está aqui, conclusão da gestão, 2 anos. Ele foi 2 anos, não quis reeleição, terminou, passou o caneco para outro, está livre, acabou, houve a vacância. 2, renúncia. Ele pode pedir para sair. Professor, destituição. O que acontece? Vão colocar ele para fora. 4, ele se aposentou, ele não é mais servidor, né? E, finalmente, pela tragédia da morte, aqui no caso aqui está em exercício. Então, nós temos o quê? 5 hipóteses de vacância do cargo de diretor. Primeiro, conclusão da gestão, renúncia, destituição, aposentadoria e morte. Parágrafo único. O afastamento do diretor por período superior a 2 meses, ou seja, então ele foi afastado, qualquer tipo de afastamento mais de 2 meses, o que acontece? Ele vai perder o cargo, né? Implicará na vacância da função. Então, 2 meses, acima de 2 meses, qual que é a consequência? Ele implicará a vacância da função. Só que, como toda lei, nós temos as exceções. Excetuando-se os casos de licença-saúde, licença-gestante e licença-saúde em família. 3 tipos de licença na qual ele poderá se afastar por mais de 2 meses, né? 2 meses, e ele não irá perder o cargo de diretor escolar. Continuando, ainda falando sobre a vacância, vem comigo aqui. Ocorrendo a vacância, ou seja, o cara era diretor, a escola tinha um diretor, e no decorrer desse mandato de 2 anos, ocorreu a vacância. Olha o que diz a lei aqui. Ocorrendo a vacância da função do diretor, iniciar-se-á o processo de nova indicação no prazo máximo de 15 dias letivos. Olha aí. Então, o cargo estava ocupado, ocorreu a vacância. Essa vacância pode ser por qualquer uma das hipóteses que nós já falamos, que são 5, vamos ver se vocês lembram aí. Primeiro, a conclusão do mandato dele, não é o caso desse aqui. Segundo, ele renunciou, foi destituído, aposentadoria ou morte. Aconteceu qualquer uma desses 4 casos, tá? O que vai acontecer? A comunidade escolar vai ter que se organizar e fazer uma nova indicação, aí processo de nova indicação por 15 dias letivos. Agora vem aqui, parágrafo único. Caso disposto neste artigo, a pessoa indicada completa o mandato do seu antecessor. Por isso que não cabe aquela primeira hipótese de quê? De vacância, que é a conclusão do mandato, né? Então, o cara vai lá, ele vai ocupar e ele vai o quê? Completar o mandato do seu antecessor, né? Quinto, falando da vacância ainda do cargo de diretor. Ocorrendo a vacância na função de diretor, nos 6 meses anteriores ao término do período, completará o mandato coordenador pedagógico. Olha só o que acontece. O cara tem um período de 2 anos, né? Aqui, 2 anos, né? Daqui para cá, os 6 meses, se ocorrer a vacância de qualquer um daqueles 4 hipóteses, no caso de renúncia, destituição, aposentadoria ou morte, quem vai receber o caneco aqui vai ser o cara que é o coordenador pedagógico, né? Lembra da figura do coordenador pedagógico que nós explicamos na LOPEB? Olha aí, o cara vai ocupar, ele vai completar isso aqui, tá? Olha com quantas questões de concurso
nós podemos elaborar, né? Parágrafo único do artigo 9º. O que acontece? O coordenador pedagógico está impedido, não aceita ser diretor de escola. No impedimento do coordenador pedagógico, ele não quer, ou está impedido, alguma coisa aconteceu. Um membro dos profissionais da educação, em exercício na unidade escolar, escolhido em assembleia da comunidade escolar, ou seja, para fazer esse mandato tampão, vai ser convocada uma assembleia que vai escolher aí o profissional da educação para completar o restante. Isso no caso dos 6 meses, né? 6 meses, ou seja, tem lá 2 anos, né? Vamos lá, vamos fechar esse negócio da vacância aqui, que é muitos detalhes. Vem comigo aqui. O cara foi eleito, tomou posse, hoje. O mandato dele, 2 anos. 15 dias depois de assumir, ele vira assim, fala, não é isso que eu pedi para mim, eu estou fora. Ele renuncia. Pode renunciar? Claro que pode. Ninguém é obrigado, ele vai renunciar. Tudo bem que ele não vai receber o dinheirinho que recebe a mais. O dinheirinho a gente viu lá na LOPEB, a gente sabe disso, que ele vai receber uma função gratificada, uma função de confiança. Pediu para sair, 15 dias. E aí? Aí a comunidade ele vai aplicar o artigo 8º. Vai ter que ter 15 dias o processo aqui de nova indicação. Tá? E esse cara, para completar, ele vai o quê? Ele vai completar o mandato do cara que desenvolveu. Agora, é o seguinte, ele está lá, tomou posse hoje, faltando 6 meses para encerrar, e fala, cansei. Estou pedindo para sair, tchau, cansei, minha cabeça não aguenta mais essa porrinhação. Aí é automático, o legislador colocou automático. É só 6 meses, o tampão é pouquinho, então assume quem? Coordenador pedagógico. Está aqui. O coordenador pedagógico não quer, ele se torna impedido. Ele não quer saber disso. A Assembleia vai escolher um cara dentro dos profissionais da educação. Pegadinha de prova, profissionais da educação é uma coisa, aluno é outra e comunidade é outra. Né? Agora o seguinte, o artigo 10º. Tá? O que o artigo 10º vai falar? O artigo 10º ele vai falar das hipóteses de destituição do diretor. O que é destituição do diretor? Eu estou o diretor. Vou me retirar desse cargo. Não é renúncia. Renúncia é uma vontade de quem está ocupando o cargo. Aqui é diferente. E nós temos 2 tipos de destituição. Primeiro, um por sindicância e outro por descumprimento de normas legais. De normas. Pronto, 2 tipos. Então, o artigo 10º ele vai tratar da destituição. Destituição é uma forma de vacância do cargo. A destituição do diretor indicado somente, olha só, somente poderá ocorrer motivadamente. Ou seja, tem que ter motivo para tirar o cara do cargo. Tem que ter motivo. Primeiro motivo, após, não durante, não antes, tá? Após o quê? A sindicância administrativa para apuração dos fatos. Então, primeiro caso da destituição, após sindicância, cara. Em que seja assegurado o direito de defesa em face da ocorrência de fatos que constituem ilícito penal, falta de idoneidade moral, de disciplina, de assiduidade, de dedicação ao serviço, deficiência ou infração funcional prevista na lei complementar dos profissionais da educação básica. Então, está aqui as hipóteses, né, que ele vai, após verificado que foi por disciplina, que foi por inassiduidade, por falta de dedicação, ele vai ser o quê? Destituído. Então, primeira hipótese é após a sindicância. Segunda hipótese que pode destituir o diretor de escola. Lembra-se que ele teve um voto direto, ele tem apoio da comunidade, então não é qualquer hipótese que vai tirar o cara. Então, o legislador ele foi bem taxativo nessas hipóteses. Segundo, por descumprimento desta lei, no que diz respeito a atribuições e responsabilidades. Nós vimos nos artigos anteriores o rol de quê? De competências e atribuições do diretor. Então, se ele descumprir isso, pau nele, ele poderá ser destituído. É claro que é um processo traumático isso aqui, né? 2 parágrafos. Parágrafo primeiro, como é que vai fazer isso aqui? É claro que vai envolver o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e também o secretário de Estado, porque quem faz a
indicação disso é o secretário escolar, é o secretário da Educação, o secretário de Estado. O Conselho Deliberativo Escolar, mediante decisão fundamentada dos membros do Conselho, a gente vai estudar quem compõe o Conselho, é de 8 a 16 pessoas, a gente vai ver em sequência nessa aula ainda, e documentada, papel, pela maioria absoluta, maioria absoluta, tá? Maioria absoluta de seus membros e o secretário. Então, vamos lá, o Conselho Deliberativo Escolar, mediante decisão fundamentada e documentada pela maioria absoluta, não maioria simples, nem 2/3, tá? Está escrito absoluta, de seus membros, e o secretário de Estado de Educação, mediante despacho fundamentado, poderão propor ou determinar a instauração de sindicância, tá? Sindicância, para os fins previstos neste artigo. Tá? Então, tem que ser instaurada a sindicância. E quem instaura a sindicância somente a autoridade competente. Parágrafo 2º. O secretário de Estado de Educação determinará o afastamento do indiciado durante a realização do processo de sindicância. Aqui é o seguinte, cara. Afastamento é diferente da destituição. Professor, por que você colocou após a sindicância? Então, o que acontece? Vamos colocar um caso concreto, tá, para vocês entenderem melhor, porque a exemplificação ajuda muito no entendimento do aluno, principalmente do aluno concurseiro. O cara é diretor. O cara aprontou. Pum. Aprontou, caiu. Ele caiu, pronto. O Conselho Deliberativo ele vai se reunir, ele vai fundamentar a sua decisão, ele vai documentar a decisão daquela conduta inapropriada do diretor escolar. Por decisão de maioria dos seus membros, vai indicar a sua destituição. Vai indicar uma apuração mais detalhada através de quê? De uma sindicância e vai encaminhar para o secretário do Estado, o secretário que vai instaurar isso. O secretário vai analisar, vai fundamentar, realmente procede e vai determinar o quê? Vai propor e determinar a sindicância. O que acontece? Já pensou o cara responder uma sindicância sendo diretor da escola? Ele pode prejudicar o trabalho da comissão sindicante. Então, o secretário de Estado ele pode afastar o cara. O cara ainda é diretor, ele fica afastado de suas atribuições, temporariamente até a conclusão. Se depois da conclusão chegou-se o veredito que ele realmente é culpado, ou após, aí ele vai ter um ato, o secretário vai o quê? Desde o secretário de Estado, vai destituir o cara do cargo. Assim que funciona, né? Pronto. Diretor escolar, falamos tudo. Falamos suas competências, falamos aqui o processo de eleição, que é 2 anos, falamos que é voto direto, falamos as hipóteses aí de vacância, falamos aí quem que vai fazer os mandatos tampão, falamos também, falamos da forma de destituição. Agora, a gente vai começar, dentro desse capítulo, falar dos órgãos consultivos deliberativos. Vocês já sabem, no começo da aula eu passei para vocês. Nós temos quantos órgãos consultivos e deliberativos na escola? 3. Primeiro, tem que saber a Assembleia Geral. Segundo, o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. E, finalmente, nós temos o quê? O Conselho Fiscal. Então, em sequência, nós iremos estudar as competências da Assembleia, quem faz parte da Assembleia, quais atribuições, e assim por... A gente vai falar agora, nos próximos artigos, né? Cada um desses órgãos consultivos e deliberativos, né? Assembleia Geral, artigo 12. Vamos lá. Agora a gente vai passar para vocês aqui as reuniões ordinárias. Vem comigo aqui. A comunidade escolar reunir-se-á em Assembleia Geral ordinária, no mínimo, 1 vez por semestre. Nós temos quantos órgãos deliberativos? 3. Assembleia, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. A Assembleia ela vai se reunir ordinariamente, extraordinariamente a qualquer momento.
de acordo com a convocação daqueles que têm atribuição para isso. Assembleia, uma vez para cada semestre. 2. Conselho Deliberativo da comunidade escolar reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês. Gente, de novo, Assembleia, uma vez por semestre. Conselho Deliberativo, uma vez por mês. E o Conselho Fiscal vai se reunir uma vez a cada semestre. Então, aqui está todos os prazos aqui que pode cair na prova, hein, gente? Olha como questão aqui bacana, né? Bacana demais aqui, né? É bacana para fazer uma questão de concurso, né? Tá aí para vocês, né? Professor, e os detalhes disso, né? Cada órgão terá seu funcionamento regulamentado por regimento próprio. Então, existe um regimento próprio, um regimento interno do Conselho, onde o Conselho vai definir as formas de convocação de reuniões, que pode ser ordinária ou extraordinária. O Conselho Deliberativo também tem um regimento interno e a Assembleia Geral, né, também tem um regimento interno. Bacana, fechou. Vamos lá. Agora a gente falou do quê? Das reuniões ordinárias dos 3 conselhos, né? Dos 3 órgãos deliberativos e consultivos. Agora a gente vai falar só sobre a Assembleia Geral. O que compete à Assembleia Geral, né? A Assembleia Geral, ele vai ser tipo poder legislativo, né? Fazendo uma comparação com a Constituição. Então, a Assembleia Geral, ele vai conhecer o balanço financeiro e o relatório sobre o exercício findo, deliberando sobre os mesmos. Então, a deliberação sobre esse encerramento financeiro. Eleger os membros do Conselho Fiscal e suplentes, olha só. Então, quem que elege o Conselho Fiscal? Quem vai eleger vai ser a Assembleia Geral. Quem que vai eleger? Vamos lá, de novo. Avaliar anualmente os resultados alcançados pela escola e o desempenho do Conselho Deliberativo da comunidade escolar. A Assembleia Geral tem essas atividades. A Assembleia Geral também ele vai definir o processo de escolha dos membros do Conselho Deliberativo da comunidade escolar e do Conselho Fiscal. Então, está aqui para vocês uma coisa importante. Vamos lá. Diretor. Tá? Quem que elege diretor? Voto direto. Quem que vai ditar as regras da eleição de diretor? Vai ser definido na Assembleia Geral, vai definir esse processo. Professor, como é que é feito o Conselho Deliberativo? A gente vai falar sobre isso em momento específico. Então, uma coisa importante para vocês aqui. Então, essas são as competências da Assembleia Geral. Assembleia Geral, muito fácil de entender. Artigo 17. O Conselho Deliberativo da comunidade escolar é um organismo deliberativo e consultivo das diretrizes e linhas gerais desenvolvidas na unidade escolar e constitui-se de profissionais da educação básica, pais e alunos, com mandato de 2 anos constituído em Assembleia Geral. Ou seja, na Assembleia Geral, que vão constituir também o Conselho Deliberativo. Gente, o Conselho Deliberativo faz parte da comunidade. Comunidade, quem vai fazer parte do Conselho? Alunos, profissionais e pais, né? Então, pais de alunos, responsáveis, alunos e profissionais, né? Vamos lá. Como que vai ser a composição deste Conselho Deliberativo? A lei também trata disso. A composição dele está prevista no artigo 18. O Conselho Deliberativo da comunidade escolar deverá ser constituído paritariamente por profissionais da educação básica, pais e alunos. Parou? Quem que participa do conselho? A comunidade. Profissionais, pais e alunos, né? Tendo, no mínimo, 8 e no máximo 16 membros. Então, está aqui. Composição do conselho. Tá? De 8 a 16 membros. Quais serão esses membros? Serão profissionais da educação básica e pais e alunos, né? Professor, esse paritariamente significa dizer o quê? Proporcionalmente. Na lei, ele colocou 2 porcentagens, 50%, então essa parte 50% vai ser de representantes do segmento da escola e 50% por representantes da comunidade. Tá? Então, temos aí representante da escola, né, são profissionais da educação, e 50% da comunidade. Então, isso aí é a forma 50-50.
Aí, desse artigo 18, ele coloca professor e o diretor de escola. O diretor da escola, ele já é um membro nato do conselho, tá? Então, ele participa do conselho, né? Então, o diretor de escola, ele exerce a função executiva da escola, ele representa a escola, tá certo? Ele representa e tem a obrigação de manter a escola em funcionamento e ele participa como membro nato do conselho. Artigo 19, estou ainda falando sobre o conselho. A eleição de seus membros deverá acontecer 30 dias antes da eleição de diretor e seu mandato será de 2 anos com direito à reeleição de apenas um período, seguindo a mesma estrutura lá da eleição de diretor. Diretor, 2 anos, sendo conduzido uma vez só também a reeleição dele. Artigo 20. Os representantes do Conselho serão eleitos em assembleia de cada segmento da comunidade escolar, vencendo por maioria simples. Professor, tudo bem, professor. Eu pensei, professor, que esses caras do Conselho seriam eleitos na Assembleia Geral. Não. Na Assembleia Geral, irão ser escolhidos os membros do Conselho Fiscal. Na Assembleia Geral, entende-se por Assembleia Geral, alunos, pais e profissionais da educação, lá vão definir as regras do processo eleitoral. De quem? Do diretor, as regras do processo, as regras do processo, tá certo? Além das regras do processo, serão definidas na Assembleia Geral as regras do processo eleitoral também do Conselho da Comunidade. Para escolher, né, nós sabemos que esse Conselho da Comunidade Escolar, você tem aqui, né? Você tem lá, ele é paritário, 50-50, não é isso? 50-50, certo? Então, nós teremos aqui, ó, 2 assembleias. Uma assembleia para escolher os 50%, tá? Os 50% dos profissionais da educação e outro da comunidade escolar. E aí vão ter 2 assembleias, e essas assembleias aí, eles vão estar escolhendo isso, tá? E aí pode ter outras, né, indicações, assembleia de alunos, assim por diante, e por maioria simples. Isso é muito importante, que lá atrás a gente viu uma hipótese de maioria absoluta, não pode confundir. Artigo 21. Para fazer parte do conselho, o candidato no segmento aluno, tá? Aluno também tem assento, deverá ter no mínimo 14 anos ou estar cursando a 5ª série do 1º grau, tá? Primeira série do 1º grau, né? Nós já entramos aí a nova LDB, tá? Então, 1º grau não existe mais 1º grau, né? Agora é o ensino fundamental, né? 5ª série antes, né? Antes do 9º ano, inclusive. Artigo 22. O presidente do conselho, o secretário e o tesoureiro deverão ser escolhidos entre seus membros. É vedado ao diretor ocupar o cargo de presidente do conselho. Vamos lá, o artigo 22 é muito importante. O artigo 22 dá uns recados importantes. Professor, quais são os cargos existentes no conselho deliberativo da comunidade escolar? Nós temos 3 cargos existentes. Nós temos o cargo do presidente do conselho, nós temos o cargo do secretário e nós temos o cargo do tesoureiro, tá? Esse cara aqui, tesoureiro, lá no financeiro a gente vai ver a autonomia financeira, ele que vai assinar o cheque também, né? Serão escolhidos entre seus membros, ou seja, quais são os seus membros? Nós vimos anteriores, esse conselho é de 8 a 16 membros, sendo o diretor o membro nato. Então, esses caras, esses pares, irão escolher 3 caras para ser o presidente do conselho, tesoureiro ou secretário. E aqui uma proibição ao diretor. O diretor é proibido ocupar o cargo de presidente do conselho, o conselho escolar, né? Por quê? Porque pensou, fazendo uma analogia para nós da Constituição Federal, né? O diretor da escola seria como o presidente da República, tá? O conselho deliberativo seria como o presidente do Congresso Nacional. Então, já pensou o cara exercer? Não pode, né? Então ele faz parte do conselho, mas ele não será o presidente do conselho. É um sistema de freios e contrapesos, né? Um controlando o outro. O primeiro conselho formado na escola tem responsabilidade de elaborar seu regimento interno num prazo de 30 dias, sendo o mesmo referendado na Assembleia Geral. A escola é nova, foi constituída, vai ter que ter todos esses órgãos deliberativos, o diretor e os órgãos consultivos e deliberativos. Tem 30 dias para
elaborar o regimento, e esse regimento tem que ser aprovado na Assembleia Geral, que é um órgão consultivo deliberativo da escola. 24. O representante do segmento pais não poderá ser profissional da educação básica da escola. Professor, eu não entendi isso aqui, cara. É simples, né? É comum, né? Eu sou professor de uma escola pública e o meu filho estuda nessa escola. Então, eu sou pai, faço parte da comunidade, porque meu filho estuda lá, e também eu trabalho. Então, o que ele está colocando aqui? Ó? Eu, nessa hipótese, eu não posso representar o representante do segmento pais, eu, Luiz Pais, não poderá ser profissional de educação básica na escola. Tá? Então, ó, não pode. O representante do segmento pais não poderá ser profissional da educação básica. Então, lá no conselho, nós temos representantes do segmento pais, tem representantes de profissionais e tem representantes de profissionais, pais e alunos. Né? Então, eu não posso participar do conselho sendo representante de pai. Agora, eu posso representar e ser parte do conselho, mas representando a categoria profissional da educação de forma paritária. Artigo 25. Fica assegurada a eleição de um suplente para cada segmento, ou seja, três suplentes, um de alunos, pais e profissionais, que assumirá apenas em caso de vacância ou destituição de um dos membros do segmento de que representa. Ok, então se eu sou representante de pais, eu só posso ocupar a vaga de pais, eu não posso ocupar a vaga de lá. Porque se eu ocupar a vaga de lá, ele não vai ser paritário, vai perder a paridade. Vai perder a paridade. Por isso que esse dispositivo aqui, ó, o 24, é para assegurar a paridade. É porque o cara, já pensou, o cara é pai, está no representante pai e trabalha na escola. Tá? Então, o cara, você quebra a paridade. 26. As escolas de suplência, EJA, supletivo, obedecerão os mesmos critérios das demais na formação do Conselho Deliberativo da comunidade escolar. Sem muitos comentários. Professor, estamos estudando o quê? O Conselho Deliberativo. Nós já estudamos a composição, já estudamos a paridade, já estudamos aí algumas regras específicas e agora chegou a hora da vacância. Vacância, o cargo vai se tornar vago. Quais a hipótese? Ocorrerá a vacância do membro do Conselho Deliberativo da comunidade escolar por conclusão do mandato, igual do diretor. Qualquer 2 anos, pronto. Renúncia, pediu para sair. Desligamento da escola ou destituição, né? Foi retirado, né? Aposentadoria ou morte. As mesmas 5 hipóteses, né? Ao desligamento da escola. Como assim, professor? O cara faz parte do conselho do representante aluno. Sabe que tem que ter mais de 14 anos e tem que estar na 5ª série, 14 anos. Ele foi expulso da escola por indisciplina. Ele se desligou da escola. Consequentemente, essa vaga do representante aluno vai ocorrer o fenômeno da vacância. E ele vai ser, aí, as hipóteses de ocupação dessa vacância está aqui. Vai ser feita por quem? Vai ser feita pelo suplente. Ele tem um suplente lá para isso. Né? O não comparecimento injustificado do membro do conselho a 3 reuniões ordinárias, você sabe que ele reúne ordinariamente uma vez por mês, consecutivas ou 5 reuniões ordinárias, extraordinárias, alternadas, também implicará na vacância da função de conselheiro. Ele vai perder o cargo de conselheiro da escola. Parágrafo 2º. No prazo mínimo de 15 dias, preenchidos os requisitos do parágrafo 1º, o Conselho convocará uma Assembleia Geral do respectivo segmento escolar, quando os pares ouvidas as partes deliberarão sobre o afastamento ou desligamento do membro do Conselho escolar que será destituído se a maioria dos presentes da Assembleia o decidir. Ou seja, aqui diz as hipóteses, mas ele não é automático. O que acontece? O cara ou foi 3 vezes ou 5 vezes intercaladas. Né? Aí o Conselho vai mandar, tá?
O Conselho vai convocar uma Assembleia Geral e, nessa Assembleia Geral, eles vão discutir o afastamento do cara, se ele vai ser destituído ou não. Então, essa ainda tem essa hipótese. Na minha opinião, correu parar primeiro, automático. Larga a mão disso aqui, já que é a regra, né? Fica discutindo, rediscutindo, não sei o quê, né? É minha opinião. 28. A unidade escolar pública do Estado, que for criada a partir da data da publicação desta lei, deverá formar um conselho deliberativo da comunidade escolar. Ok, não é uma escola nova. 29. A formação dos conselhos das escolas indígenas ficará a critério das próprias comunidades, respeitando as especificidades de organização de cada grupo étnico. Ou seja, escola indígena vai ser tratada de acordo com as especificidades indígenas, né? 30. Fica assegurada a capacitação dos membros do Conselho, bem como prestação, quando solicitado, de orientação pedagógica, jurídica e administrativa dos conselhos educacionais do Estado, né? Quem exerce esse papel aqui são as assessorias pedagógicas. Ok, vamos lá. Competência do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. Nós já falamos da Assembleia, estamos falando agora da comunidade escolar. O que compete esse conselho? Eleger o presidente, bem como o secretário ou tesoureiro do próprio conselho, criar e garantir mecanismos de participação da comunidade escolar na definição do plano de desenvolvimento estratégico e do projeto político-pedagógico, são os documentos importantíssimos da escola, e demais processos de planejamento no âmbito da comunidade escolar. Participar da elaboração, acompanhamento e avaliação do plano de desenvolvimento estratégico da escola. Participar da elaboração. Lembra-se, gente, o cara aqui, o conselho, não executa nada. Quem vai executar vai ser a escola, tá certo? Ele, participar da elaboração, acompanhamento e avaliação. Não tem atividade de... Quais são os dois documentos importantes da escola? O plano de desenvolvimento estratégico da escola e o projeto político-pedagógico da escola. Participar da elaboração do calendário escolar e aprová-lo levando em conta o mínimo de dias letivos exigidos legalmente. Esse número de dias letivos aí é o Conselho Estadual de Educação que define, né? Conhecer e deliberar sobre processos de resultados da avaliação externa e interna do funcionamento da escola, propondo planos que visem a melhoria do ensino. Deliberar, quando convocado, sobre problemas de rendimento escolar, indisciplina e infringências. Olha aí, no conselho, deliberar, quando convocado, o diretor da escola pode convocar, né, sobre problemas de rendimento escolar, indisciplina e infringências. Propor medidas que visem a equacionar a relação idade séria, observando as possibilidades da unidade de ensino. Analisar o desenvolvimento dos profissionais da unidade escolar, tendo assessoria de uma equipe habilitada na área e sugerindo medidas que favoreçam a superação das deficiências quando for o caso. Acompanhar o processo de distribuição de turmas e os de aulas na unidade escolar. Esse aqui é o processo de atribuição de aulas, muito importante, começa no início do ano, sempre no início do ano tem em todas as escolas. Garantir a divulgação do resultado do rendimento escolar de cada ano letivo, bem como um relatório das atividades docentes e da comunidade. Avaliar junto às instâncias internas pedagógicas e administrativas o estágio probatório dos servidores lotados na unidade escolar, de acordo com as normas constitucionais. Então, ele vai avaliar o cara em estágio probatório, o conselho. O conselho é importantíssimo na escola. Analisar planilhas e orçamentos para a realização de reparos, reformas e ampliações no prédio escolar, acompanhando a sua execução, ou seja, o conselho aí, tudo que envolve despesa, ele também tem que ter seu veredito. 14. Deliberar sobre a contratação de serviços e aquisição de bens para a escola, observando a aplicação da legislação vigente quando a fonte de recursos for de natureza pública, né? Coitado do diretor, né? Deliberar sobre propostas de convênios com o poder público ou instituições não governamentais. 16. Acompanhar e fiscalizar a folha de pagamento dos profissionais da educação na unidade escolar. Divulgar bimestralmente as atividades realizadas pelo Conselho.
analisar, aprovar, acompanhar e avaliar os projetos a serem desenvolvidos pela escola, elaborar e executar o orçamento anual da unidade escolar, deliberar sobre a aplicação e movimentação dos recursos da unidade escolar, encaminhar ao Conselho Fiscal o balanço e o relatório antes de submetê-lo à apreciação da Assembleia Geral, encaminhar, quando for o caso, à autoridade competente solicitação fundamentada de sindicância ou processo disciplinar administrativo para o fim de destituição de diretor, mediante decisão da maioria absoluta do Conselho Deliberativo, prestar contas dos recursos que forem repassados à unidade escolar. Quando se tratar de recursos públicos, ao Conselho Fiscal e ao Fundo Estadual de Educação e ao Tribunal de Contas. Quando se tratar de recursos de outras fontes, ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral, né? Ou seja, né? O que acontece aqui, cara? Papo sério com vocês, tá? Na minha opinião, tá? O Conselho Fiscal retirou muito poder de decisão do presidente, do diretor de escola. Então, o diretor de escola está 100% aí, tá certo? Vinculado às decisões e às deliberações do Conselho. Ele decide tudo, né? Ele só executa. Então, o diretor vai ser um grande executor das vontades do Conselho. Esse Conselho tem presidente, com as competências do presidente do Conselho. Representar o Conselho Deliberativo na comunidade, da comunidade escolar em juízo e fora dele. Convocar a Assembleia Geral e as reuniões do Conselho Deliberativo da comunidade e do Conselho Fiscal. Então, ele que faz isso, o presidente que convoca. Presidir a Assembleia Geral. Quem que é o presidente da Assembleia Geral? É o presidente do Conselho. E as reuniões do Conselho Deliberativo da comunidade escolar. E, finalmente, autorizar o pagamento e assinar cheques em conjunto com o tesoureiro e o diretor da escola. Então, tem uma conta corrente às escolas, né, que recebe os recursos. Quem assina o cheque é o presidente do conselho, é o tesoureiro do conselho e também o diretor da escola. Secretário do conselho. Quais são as atribuições do secretário? Auxiliar o presidente em suas funções, preparar o expediente do Conselho Deliberativo da comunidade escolar, organizar o relatório anual do Conselho Deliberativo da comunidade escolar, secretariar a Assembleia Geral e as reuniões do Conselho Deliberativo da comunidade escolar, manter em dia os registros, tá? Pronto. E, finalmente, do tesoureiro. A gente sabe que esse cara aqui, a principal função dele é que ele assina um cheque, junto com o diretor e o presidente. Arrecadar a receita da unidade escolar. Então, o diretor não mexe com o dinheiro, vai tudo para o conselho. O conselho tem o quê? Tem um tesoureiro. Ó. Fazer a escrituração da receita e despesa, nos termos das instruções que foram baixadas pela Secretaria de Estado de Educação e do Tribunal de Contas. Apresentar mensalmente o relatório com demonstrativo da receita e despesa da escola ao Conselho Deliberativo da comunidade escolar, efetuar pagamentos autorizativos pelo Conselho Deliberativo da comunidade, efetuar pagamentos autorizados pelo Conselho, né? O Conselho autorizou, ele tem que pagar. Manter em ordem e sob a supervisão os livros, documentos e serviços contábeis do Conselho Deliberativo da comunidade escolar. Assinar cheques juntamente com o presidente e o diretor da escola. Artigo 38. O Conselho Deliberativo da comunidade escolar reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, já falamos sobre isso, exceto nos períodos de férias e no recesso escolar, em dia e hora previamente marcados mediante convocação do presidente para conhecer o andamento dos trabalhos e tratar de assuntos de interesse geral. O Conselho reunir-se-á extraordinariamente sempre que for convocado pelo presidente ou por solicitação da maioria dos seus membros. As deliberações do Conselho da comunidade escolar serão tomadas por maioria dos votos, né? É um conselho, tá? É um conselho, então a maioria dos votos. O Conselho Fiscal, agora a gente vai falar do Conselho Fiscal, compõe-se de 3 membros efetivos e 3 suplentes, escolhidos anualmente na Assembleia Geral Ordinária, dentre os membros da comunidade escolar. Um representante de aluno, um de profissionais e outro de pais. É vedada a eleição de aluno para o Conselho Fiscal, salvo
maior de 21 anos. Então, nós temos aqui essa opção, né? Claro, ele vai mexer com números, né, cara, com valores, né? Ele vai ter que analisar balanço, receita e despesa, então essa aqui, inclusive, pode ser uma questão de concurso. Finalmente, competência do Conselho Fiscal. Conselho Fiscal, a atribuição o quê? É examinar as contas de receita e despesa, só isso. Examinar os documentos contábeis da entidade, a situação do Conselho e os valores em depósitos. Apresentar à Assembleia Geral Ordinária parecer sobre as contas do Conselho, no exercício em que serviu. Ou seja, todo o dinheiro não vai para o diretor. Vai para quem? Para o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar. Tá certo? E o Conselho Fiscal vai aprovar as contas desse Conselho. Apontar à Assembleia Geral as irregularidades que descobrir, sugerindo as medidas que refutar úteis ao Conselho, e convocar a Assembleia Geral Ordinária se o presidente do Conselho retardar por mais de um mês de sua convocação, né? E, finalmente, os membros do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e do Conselho, está faltando aqui alguma coisa aqui, né? Está faltando alguma coisa aqui, não tem mais slide. Mas na próxima aula eu vejo esse cara aqui. Bacana, então, esse aqui são nossa aula de hoje, a aula do título 2 da Lei 7.040, que trata do quê? Que trata sobre a gestão democrática da escola. A gestão democrática da escola, ela envolve autonomia administrativa, que foi essa aula de hoje, que é o título 2, a autonomia financeira e a autonomia pedagógica. Cada autonomia dessa será uma aula. Essa aula aqui é uma das maiores da Lei 7.040, dada aí a quantidade de órgãos diretivos, né, de órgãos de gestão constantes na escola, que é o diretor, a gente viu tudo sobre o diretor, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Assembleia Geral. E encerrando, uma frase para vocês aí em relação à educação. É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais, né? Na educação dos filhos que se revela a virtude dos pais, né? Falou pouco, mas falou muito, né? Uma autorreflexão. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau. Clique like.